Olá! Praticamente todas as semanas somos surpreendidos com notícias sobre crimes ou atos infracionais, como define a lei, praticados por jovens brasileiros. Imagens feitas por câmeras instaladas de residências, lojas e até mesmo dentro de ônibus contribuem para tornar o noticiário ainda mais chocante. Afinal, se a violência já é algo que assusta, parece ainda pior quando os principais envolvidos são adolescentes. A reação não poderia ser diferente. Segundo pesquisa realizada pelo Data Senado, 90% da população brasileira defende penas mais rígidas para os jovens infratores. Mas há quem pense diferente e entenda que, antes de serem culpados, esses jovens são vítimas de famílias desestruturadas, de um Estado que deixa a desejar e do flagelo das drogas. Tornar mais rígidas as medidas socioeducativas seria o caminho para reduzir a violência praticada por jovens? Ou mantê-los confinados por mais tempo é contribuir para que eles se especializem no mundo do crime? Esse é o tema do Expressão Nacional que começa agora. Eu recebo hoje o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco. Ele é autor de uma proposta que aumenta o tempo de internação de adolescentes em conflito com a lei. Alessandro Melchior, ele é presidente do Conselho Nacional da Juventude, órgão ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República. O professor de Direito Penal e Direito Processual Penal da Universidade Católica de Brasília e delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Ailton da Silva Cunha. E a deputada Érica Cocai, do PT do DF, parlamentar que sempre esteve ligada à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. Você que nos assiste pela TV Câmara ou pela internet, certamente tem algo a dizer sobre isso. Então, ligue para o 0800 619 619, escreva para expressãonacional@câmara.leg.br ou para o Twitter, @xnacional. Senhores, senhora, muito obrigada pela presença, por participar desse debate. E eu gostaria de começar com o deputado Eduardo da Fonte. Deputado, como eu disse na abertura do programa, o senhor é autor de um projeto que aumenta o tempo de internação de adolescentes em conflito com a lei. Eu gostaria que o senhor explicasse, em linhas gerais, a sua proposta e o porquê que o senhor acredita que a solução do problema passa por aí. É importante que a Câmara dos Deputados assuma a responsabilidade para que a gente possa modernizar as nossas leis. Nós estamos aqui apresentando esse projeto de acordo com países em que tem legislações rígidas e que estão dando certo. A exemplo da Inglaterra, dos Estados Unidos e de outros países da Europa. É importante que a gente possa fazer com que a gente proteja o jovem, proteja o adolescente, mas também proteja a sociedade. Então, esse projeto é justamente para que a gente possa aprimorar e modernizar a legislação para que a gente adeque para que o cidadão não seja tão penalizado como está sendo penalizado hoje. Ok, então eu gostaria de ouvir agora o Alessandro Melchior, que é presidente do CONJUF, Conselho Nacional da Juventude, que é um órgão ligado à Secretaria Nacional da Juventude, que é, por sua vez, ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República. Alessandro, em relação à redução da maioridade penal, o governo já se posicionou, através de vários de seus ministros, que é contra a redução da maioridade penal, que é um assunto também em debate no Congresso Nacional. Agora, em relação a essa outra proposta, a proposta do deputado Eduardo da Fonte, do governador Geraldo Alckmin, que recentemente trouxe uma proposta para o Congresso Nacional na mesma linha, existem várias outras propostas nessa linha de não mexer na Constituição, manter a maioridade penal em 18 anos, mas ampliar o prazo de internação que hoje, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, fica no máximo em 3 anos. Qual é a posição do governo em relação a propostas dessa natureza? Estela, boa noite. Boa noite, deputado Eduardo da Fonte, professor, deputada Érica Cocai, ao público que acompanha pela TV Câmara na internet. Primeiro, eu sou presidente do Conselho Nacional de Juventude. O Conselho é um órgão composto por membros da sociedade civil e do governo. Hoje a nossa gestão é presidida pela sociedade civil, então a gente fala também a partir do local do Conselho e não necessariamente a partir do posicionamento do governo federal, que vem sendo expresso nos últimos tempos a partir do posicionamento do ministro da Justiça, do secretário-geral da Presidência, ministro Gilberto Carvalho, e a partir, enfim, de vários outros órgãos do governo. Qual um posicionamento inicial a respeito desse debate? Geralmente, quando o debate em torno da redução da maioridade penal surge, ou mesmo de ampliação de medidas,
né, de medidas para penalizar o jovem que comete atos infracionais, ele surge calcado a partir de dois eixos principais. Um primeiro que parte do entendimento de que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei branda que acaba incentivando o jovem a delinquir, ou um outro debate que inclusive é muito mais perigoso, que é o que utiliza atos de violência que ocorrem na sociedade, que, portanto, né, tratam de uma comoção nacional, para fazer esse debate de uma forma emergencial, sem levar em consideração a importância que um tema como esse tem, né? Você não debate legislação criminal a partir de emoção, de um sentimento individual ou coletivo de vingança. A gente tem um entendimento, inclusive, de que a legislação criminal, a legislação penal, ela é um último recurso, um recurso complementar. Você não faz esse debate dessa forma. E o que acontece hoje no Brasil é basicamente isso. E aí, de início, também é importante destacar que não há penalização branda para o adolescente ou para o jovem que comete ato infracional, inclusive porque, em vários casos, quando o adolescente fica até 3 anos em regime cumprindo medida socioeducativa em regime fechado, ele fica mais tempo do que vários adultos que cometem crimes justamente por conta de sistemas de progressão de pena. Né? Então, é importante de início Mas crimes colocar... da mesma natureza? Às vezes, crimes, inclusive, da mesma natureza. A não ser que o adulto cometa crime e seja condenado a mais de 18 anos, por conta da progressão de pena, ele vai sair em menos de 3 anos e a gente tem casos exemplares disso, né? De situações como essa. Então, já que a gente falou das medidas socioeducativas previstas pelo ECA, eu gostaria de mostrar, então, para quem nos acompanha, que medidas são previstas pelo ECA atualmente, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei de 1990. A primeira medida é a advertência, em seguida tem a reparação de dano, do dano causado a uma vítima, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e privação efetiva de liberdade, que é esse o caso que pode ser no máximo de 3 anos, é isso? Então agora eu gostaria de ouvir o professor Ailton da Silva Cunha, que também é delegado, então tem uma larga experiência nessa área. O senhor acha que medidas como essa, que aumentam o tempo de internação, podem contribuir para reduzir a participação dos jovens no crime? Primeiramente, boa noite, Maristela, deputado Alessandro, deputada Cocai. Eu trabalhei durante 20 anos na Ceilândia, cidade aqui do Distrito Federal, e diretamente tratando com essas questões. Eu posso lhe assegurar que o direito penal tem um estudo científico onde uma das finalidades da pena é simplesmente prevenir. A partir do momento em que o autor de uma infração penal, ele é penalizado, ele é preso, conduzido a uma delegacia e posteriormente, após o processo, é condenado, isso reflete na comunidade. Então, tem este fundamento, que se chama prevenção geral, junto à comunidade. Ora, penso que essa possibilidade de aumentar a pena para o adolescente, ela é muito bem-vinda. Porque, em que pese o Estatuto da Criança prevê a medida de internação com, no máximo, 3 anos, infelizmente, o que a gente pode dar como testemunho é que os adolescentes estão pouco preocupados. Eles, na realidade, eles consideram a lei muito frágil e é por conta disso que, quando se aborda, quando se efetua várias prisões, eles, de forma voluntária, já mediante acordo, eles assumem todas as consequências. Portanto, o deputado, eu acredito que ele se posicionou ao lado da comunidade, ao lado da sociedade. Porque como é que fica aquele conjunto de cidadãos de bem quando vê uma quadrilha que foi detida, levada para uma unidade prisional e pouco tempo depois, só o adolescente fica internado? No máximo, ele fica 90 dias e, após a conclusão do procedimento, ele não vai ficar mais do que 1 ano. Tem uma idade mínima, não tem, para que o adolescente possa ser privado de liberdade? Até 12 anos incompletos, ele não pode ser internado. A partir de 12 anos aos 18 incompletos, aí ele pode sofrer a medida de internação. Corre o risco de serem recrutados jovens, aí, no caso crianças e pré-adolescentes, ainda para substituir esses que seriam mais penalizados? Eu utilizo aí uma fala do desembargador Malheiros, que fala da maternidade dos crimes, que aí, se a idade for estipulada em 18,
Em 16, vão se recrutar o de 14, vão se recrutar o de 10, 9, chegar até ao recém-nascido. Ocorre que isso é um critério político. É o legislador que vai decidir qual a idade. Então, não tendo nenhum estudo científico em nenhuma legislação do planeta a respeito da determinação da idade penal, o critério ficou para a comunidade, por intermédio de seus representantes. Eu acredito que essa idade que está sendo discutida para um rigor maior, ela é bastante plausível. Ela é tirada não só da experiência do dia a dia, bem como pelo que se vê no noticiário. Certo. Deputada Érica Cocai, eu quero ouvi-la e eu quero aproveitar antes da senhora falar e colocar logo uma participação que chega de Carlos César Rocha. Ele é do Rio de Janeiro, capital. Ele diz... Eu falo sobre essa resistência para que não haja mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Na opinião dele, se não for colocado na prática, não tem como saber se terá efeito ou não. É claro. Não, então, eu primeiro desejar uma boa noite a todos que estão conosco nesse debate, a todos que nos assistem também, a todas e todos que nos assistem. A primeira coisa é que não tem caráter de prevenção. Eu discordo do delegado porque nós temos hoje um recrudescimento penal, nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo. Em apenas 8 meses nós tivemos um aumento da população carcerária de mais de 35 mil pessoas e nós não temos um país menos violento. Então são os dados. Nós temos quase 50 mil assassinatos todos os anos no Brasil, com a 4ª maior população carcerária do mundo. Como eu disse, em 8 meses, um aumento de mais de 35 mil presos em condições absolutamente adversas, com uma taxa de reincidência de por volta de 70%. Esse é o sistema carcerário. A população sabe que ele não recupera e nem serve para prevenir. O outro aspecto é que nós temos que entender aquilo que foi falado pelo a pessoa que está nos assistindo nesse Carlos momento. César. Carlos César, porque nós precisamos implementar o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É óbvio que a gente fica indignado com o nível de violência, mas nós deveríamos nos indignar com a ausência de políticas públicas, com a ausência de creche, com a ausência de política de cultura. Veja, nós temos uma sociedade que todos os dias diz para todos os jovens que é preciso que eles consumam para que eles possam ser reconhecidos socialmente, serem validados socialmente. A sociedade não dá o direito de consumir. Então é preciso, inclusive, desmitificar. Nós temos uma queda na taxa de homicídios provocados por adolescentes. Nós tínhamos em 2002 mais de 14% dos adolescentes autores de atos infracionais cometendo crime contra a vida. Hoje nós temos pouco mais de 8%. Então houve uma queda na taxa, ou seja, na proporção de homicídios nos atos infracionais envolvendo adolescentes. Então precisa ter claro, e é preciso também que nós tenhamos claro que adolescentes em medidas de internação representam 0,07% dos adolescentes deste país. Então, portanto, não existe isso do temor do adolescente. E agora, por outro lado, nós temos assassinados no último ano no Brasil 8.600 adolescentes. 8.600 adolescentes assassinados. No Disque 100, que apura violações de direitos na Secretaria de Direitos Humanos, nós tivemos 120 mil denúncias envolvendo violência contra crianças e contra adolescentes. Então, essa é a sociedade que está vitimando. Nós podemos aqui discutir se vai recrudescer, se vai aumentar o tempo de internação, nada disso resolve. Nada disso resolve, porque as medidas que têm sido tomadas nesse sentido no Brasil não foram eficazes. Senão nós não teríamos o país tão violento que nós estamos tendo nesse momento. Deputado Eduardo da Fonte, deputada Érica Cocai comenta sobre o aumento da população carcerária no Brasil. E aí, em relação ao seu projeto prevê que o interno que completar 18 anos deverá deixar o centro socioeducativo da internação e ir para uma prisão convencional. Continuar no centro educativo. Não está prevista uma prisão convencional? Não, centro educativo. O projeto do governador Geraldo Alckmin, que foi apresentado na Câmara formalmente pela deputada Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, porque o governador não pode apresentar uma proposta aqui na Câmara, ele fala numa situação intermediária, que depois dos 18 anos ele teria que ir para uma instituição intermediária. Exato, não colocar um jovem também que sai, um adolescente que sai
da internação e colocar num presídio junto com os bandidos, juntos com outros delinquentes de outros tipos de infrações. O que a gente vê, e acho que é importante, não é porque diminuiu a incidência nos jovens que a gente tem que deixar de discutir essa questão. A Câmara tem que se posicionar, nós temos que efetivamente modernizar a legislação para que a gente possa corrigir e que seja de 0,8, que caia para 0,1, 0,2. 0,07. Que saia para 0,0, para que a gente diminua o máximo possível. Claro. O nosso projeto, ele inclusive protege o adolescente, faz com que o bandido que corrompeu um menor tenha sua pena duplicada, porque aí ele vai pensar 2 vezes em recrutar um menor para participar de um assalto ou de um crime. Porque o que é que acontece hoje? Muitos jovens hoje são levados, e aí o delegado vai poder aqui contar a experiência que ele tem no dia a dia. Muitos jovens são recrutados pelos bandidos para fazerem parte daquela quadrilha, daquele assalto, para que eles assumam a culpa se por um acaso forem pegos. Isso faz com que o jovem também fique vulnerável, certo? Ao aliciamento, ao recrutamento para participar de crimes. Então, delegado, essa questão é importante. A gente precisa modernizar a legislação para que a gente proteja o adolescente, porque o que acontece hoje, muitas vezes, é que os adolescentes estão assumindo a culpa dos bandidos que cometem os crimes. Naquele caso de São Paulo, que uma dentista foi incendiada viva no seu consultório, é um crime que revoltou o Brasil. Quem foi que assumiu? O jovem, o menor que estava lá, foi que assumiu a culpa. Então, nós temos que endurecer com os bandidos que estão recrutando os menores, mas também temos que ter um posicionamento forte para que os menores saibam que se cometerem um crime, eles não vão, depois de 1 ano, depois de 6 meses, estarem na rua novamente. A primeira coisa é a seguinte, o maior motivo ou o maior tipo de ato infracional é crime contra o patrimônio. Crime contra o patrimônio 65, por volta disso. Ou seja, quando você associa o ser com T, você acaba achando que as pessoas, os adolescentes, acham que só podem ser vistos se tiverem. O tênis da marca, o tênis das marcas, enfim. E outra coisa, o crescimento das situações vinculadas à droga, o que exige que nós tenhamos um sistema de saúde que possa enfrentar a drogadição. Mas o que é mais importante é que nós deveríamos ter uma profunda indignação contra os gestores. Porque, olha, a Constituição no nosso país, ela diz que crianças e adolescentes são prioridades absolutas. Então, veja, é muito fácil você dizer, o Congresso tem que dar uma resposta. Vamos colocar mais jovens encarcerados. Vamos encarcerar mais um sistema carcerário que nós sabemos que não resolve. Mas é muito... Deputada Érica, a posição é exigir creche. Deputada Érica Cocai, a posição é exigir educação integral. A gente tem que exigir educação, tem que exigir Vamos creche, responsabilizar mas a gente também tem que exigir uma política efetiva. Claro, para que a impunidade não reine no Brasil. A gente não pode ser compactuar com a impunidade. Deputada Eduarda Fonte, não há impunidade. Deputada Érica Cocai, só um minutinho. Não, o adolescente ele responde por isso. Ele sai e ao mesmo tempo comete ele responde pela infração. Eu gostaria de ouvir o delegado em relação a um ponto que foi colocado pela deputada Érica Cocai aqui. A deputada Érica Cocai citou a redução dos crimes contra a vida. Só homicídio. O roubo aumentou. Citou que os crimes, o crime contra o patrimônio são os mais fortes. E aí, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. A função de reinserção social, ela está falida? Ou o que acontece é que o que a gente vê no noticiário é aquela premissa de que notícia boa é notícia ruim? Então, o que mais aparece são as notícias ruins, e notícias como essa de que houve redução do envolvimento de jovens com crimes contra a vida não aparece, e aí a gente tem essa sensação super avaliada, super estimada de que a coisa está fora do controle. Só pegando aqui o que o deputado falou, o Legislativo cumpre o papel, o Executivo é o gestor. Eu acredito o seguinte, o sistema carcerário, o sistema que tem por obrigação reeducar, o sistema que tem por obrigação preparar o jovem ou o maior para a vida em comunidade, comprovadamente não está cumprindo, não está surtindo efeito, porque 70%
das pessoas que saem, elas Reincidem. retornam. No adulto. Significa dizer que por que a gente quer encarcerar os adolescentes? Já que o sistema Já se mostrou ineficiente. sistema prisional comprovadamente está ineficiente. O que se discute é o seguinte: ou a gente fica do lado da sociedade e seleciona os crimes mais graves, não se está falando de todos. O que se discute são os crimes hediondos, além do homicídio. A gente cita o latrocínio, o estupro. Infelizmente, o tráfico não está nesse rol, porque o tráfico hoje, o adolescente que é traficante, o magistrado está impedido, na primeira oportunidade em que ele chega, de encarcerá-lo, porque o tráfico não é cometido com violência ou grave ameaça. Tem uma súmula do STJ que impede. A legislação tem que ser alterada. Tem que ser alterada e no sentido de dar uma responsabilidade para o próprio jovem. Eu não acredito que, permanecendo do jeito que esteja, vá melhorar alguma coisa. Porque enquanto numa área o crime recrudesce, na outra ele aumenta. Ora, o cidadão que está preso no presídio, aqui no DF a gente tem a Papuda, tem o CIR, ele também não teve condições, ele não teve escola, muita gente. Da mesma forma que aquele adolescente que, por algum motivo, foi parar no cárcere. Eu acredito que se a gente selecionar os crimes mais graves, que é o que está se propondo, a segurança vai ficar melhor. Eu gostaria, então, de ouvir agora o Alessandro Melchior em relação a isso, ao que foi comentado aqui, Alessandro, aproveitar e colocar uma observação que chega de Mário Silva. Infelizmente, eu não sei de onde ele é. Ele diz: as leis tiram a autoridade dos pais e, ao mesmo tempo, dão ao tráfico o direito de recrutá-los, uma vez que é uma mão de obra sem custo operacional. Então, gostaria que você comentasse a fala do Mário Silva e o que foi falado aqui na última rodada, que você não participou ainda. Maristela, acho que tem duas questões importantes que o delegado e o deputado trazem. Primeiro, em relação ao que o deputado apresentou, que a legislação penal ela tem também um elemento, uma finalidade preventiva de prevenir o crime. O ILANUD, que é o Instituto das Nações Unidas para combater a delinquência na América Latina, tem um estudo realizado a partir da implementação da edição da Lei de Crimes Hediondos, que entrou em vigor em 1990, e aí é um estudo que vai de 1990 a 2002, apontando que não existe nenhuma relação entre a edição da Lei de Crimes Hediondos e redução de taxas de criminalidade no Brasil. O que há, na verdade, é uma relação forte entre a edição da Lei de Crimes Hediondos com o aumento da população carcerária, inclusive pela equiparação também do crime do tráfico de drogas. Especificamente sobre o projeto do deputado, eu tive o prazer hoje de ler, e aí também acompanhando a movimentação do governador Geraldo Alckmin, a respeito do projeto que ele defendeu, apresentou por meio de um parlamentar. No projeto do deputado Eduardo da Fonte, há uma identificação ali, há um apontamento para que uma comissão de juristas avalie caso a caso se o jovem, se o adolescente tem condições de identificar a ilicitude do ato praticado. E isso também é apontado no projeto de lei do governador, apresentado pelo governador, defendido pelo governador Geraldo Alckmin, como forma de garantir a transferência desse jovem para o sistema penitenciário. Qual é a questão aí? Quando a gente faz esse debate, a gente não faz a partir da defesa de que o jovem não tem um entendimento da ilicitude do ato. A discussão ela gira muito mais em torno dos dois modelos diferentes. Um modelo penal que já tem uma superlotação de quase o dobro das vagas ocupadas no Brasil, com 70% da reincidência, que, portanto, não reeduca ninguém, não serve como medida de reeducação, apenas para afastar a pessoa que comete o crime da sociedade. E um outro modelo, que é o modelo da proteção integral, que é o defendido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que justamente cumpre esse papel de garantir que o jovem não perca o seu vínculo com a sociedade, não perca o seu vínculo com a família, passe por um processo de reeducação, um processo socioeducativo, e isso explica, inclusive, as taxas de reincidência do SINASE, do sistema socioeducativo, em torno de 20% a 30%. 20% a 25%. 20% a 25%, ou seja, na prática, o adolescente que hoje comete o ato infracional, sai do sistema socioeducativo, de cada 10 adolescentes, 2 ou 3 voltam a cometer um ato infracional. No caso do sistema penal dos adultos, isso é de cada 10, 7 ou 8.
tornam. Então, do ponto de vista, inclusive, da proteção da sociedade, essa é uma proposta equivocada, é uma proposta, as duas propostas que recuam no que a gente tem de garantia. Em relação à proposta, né, a pergunta que foi feita pelo colega da internet, Mas se a reclusão é importante maior, garantir... poderia ser, ao invés de 2, 0 ou 1. Não, mas veja bem, o que nós estamos querendo dizer é que não é o fato de você ter um sistema de medidas socioeducativas, né, que tem provocado o aumento da violência na sociedade. Primeira coisa. Mas tem contribuído. Segundo, não tem. Porque nós temos o seguinte, os dados, vamos trabalhar com os dados. Certo. Os dados apontam que caiu o crime contra a vida. Os dados apontam que os adolescentes mais morrem do que matam. Os dados apontam que há uma recuperação maior de adolescentes em medidas socioeducativas do que no sistema prisional. Ele chega em medidas em meio aberto a 15% de reincidência e em meio fechado a 20% a 25%. No sistema prisional, 70%. Então, como é que eu vou dizer que há um recrudescimento ou que a legislação ou que o ECA provoca um nível de aumento da violência na nossa sociedade? Deputada, né? a gente vai fazer um intervalo e aí a gente, na volta, retoma o nosso debate. Você de casa que nos assiste pela TV Câmara ou pela internet ainda pode participar pelo 0800 6969, o e-mail expressonacional@câmara.leg.br ou Twitter @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara e também na internet. E hoje nós estamos discutindo como tratar os jovens que se envolvem em atos infracionais como homicídios, estupros e tráfico de droga. Eu quero começar esse bloco mostrando alguns dados sobre um levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça no ano passado, que mostra o perfil dos jovens que estão hoje cumprindo medidas socioeducativas. 57% deles não frequentavam a escola antes da internação. A média de idade dos internos é de 16 anos. 8% se disseram analfabetos. E 86% pararam de estudar ainda no ensino fundamental. Então, deputada Érica Cocai, eu quero voltar com a senhora nesse bloco. Esses dados parecem deixar clara a necessidade de políticas públicas e de medidas voltadas para a educação, que é uma coisa que nós conversamos um pouco no primeiro bloco, a senhora defendeu bastante. Agora, a gente sabe também que são medidas que não produzem um resultado de curto prazo. E a sociedade brasileira demanda uma solução mais de curto prazo. O que fazer, então, até que esses resultados sejam alcançados? É questionável se não tem um impacto de curto prazo. É questionável. Né? Porque construir presídios, algumas pessoas dizem, mas demora muito tempo para construir uma creche. É mais barato e demora menos do que construir um presídio. Porque a proposta de recrudescimento penal, ela vai exigir a construção de novos presídios, o que é uma expressão de falência da sociedade. Mas nós temos outras medidas a serem implementadas. Por exemplo, nós temos no sistema socioeducativo apenas 5% dos internos que estão em medidas de internação, portanto, que tem um acompanhamento, plano individual de atendimento. Só 5%. Então é preciso que nós tenhamos esse plano que é construído junto com a família e que possibilita que este adolescente interrompa a sua trajetória infracional e possa ressignificar a sua vida. Porque eu acho que há um nível de comprometimento com a ausência de políticas básicas, com a ausência de medidas de proteção. Quantos desses adolescentes estão em situação de drogadição e não têm um atendimento necessário? Quantos desses adolescentes estão em situação de negligência? Como eu disse, 120 mil adolescentes foram vítimas de violência atestados pelo Disque 100. E, além disso, quando o adolescente termina o cumprimento da medida, ele deveria ter um acompanhamento. É preciso acompanhar esse adolescente. 81% findo o cumprimento da medida, ele não tem qualquer tipo de acompanhamento do Estado. E, para além disso, nós temos um sistema nacional que indica a necessidade de você investir de forma mais maciça nas medidas em meio aberto.
Isso significa, via de regra, as medidas estarem numa fase do começo da vida infracional desses adolescentes, onde é possível pactuar com a comunidade, pactuar com a família, porque você está em meio aberto, e é possível você fazer um feixe de políticas públicas para que aquele adolescente possa ressignificar a sua vida. Então, por isso eu digo, as medidas, as políticas públicas, políticas de cultura, por exemplo, né? O adolescente precisa se sentir com poder porque ele tem espaço para ser o que ele é. E não porque ele tem uma arma na mão. O adolescente precisa se sentir com poder porque tem a liberdade de desejar, de um desejo síntese das suas relações e não engolido enquanto pílula pronta, derramada nas casas, como produzidas pelo mercado. Então, portanto, há muita coisa para ser feito antes do recrudescimento, do encarceramento, que tem sido ineficaz. Não só aqui, como em vários países, inclusive nos Estados Unidos. Eu quero ouvir o delegado e professor de Direito Penal em relação a uma questão, mas quero aproveitar, falando nessa questão da proteção à criança e ao adolescente, e adiantar que na semana que vem a CPI do tráfico de pessoas deve apresentar uma prévia do seu relatório. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, deve apresentar uma prévia do seu relatório. E nessa prévia de relatório devem ser propostas várias mudanças no Estatuto da Criança e Adolescente com vistas a aumentar a proteção à criança e adolescente, na linha do que a deputada Érica Cocai comentou. Sim. Delegado, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a internação dos jovens aconteça em estabelecimentos educacionais. O senhor acredita, com a sua experiência, acredita que os estabelecimentos onde os jovens brasileiros são mantidos, jovens infratores brasileiros são mantidos hoje, podem ser considerados estabelecimentos educacionais? Infelizmente, não tem como concordar com isso. A medida que se propõe aqui pelo deputado, eu acredito que só vai ter eficácia se for acompanhado de outras ações efetivas. Eu trabalhei diretamente com todo tipo de público e eu posso lhe afirmar que muitas crianças, muitos adolescentes, eles entram nesse mundo do crime por absoluta falta de opção. Só que se ele tivesse uma escola, muito se fala na tal de educação integral o dia todo, se isso aí fosse implementado, seguramente diminuiria muito o ingresso dos jovens no mundo do crime. E uma medida isolada, com a qual eu concordo, eu acho pouco eficaz. Mas, pensando em termos de sociedade, eu acho que o Poder Legislativo tem que começar a agir. Muito se discute e pouco se faz. Eu acho que se começar a legislar de forma mais rígida, mais dura, e não só na seara penal, como trazer consigo uma efetividade das políticas de educação, de creche, porque se a gente não colocar um foco, são várias as necessidades da população, mas efetivamente eu insisto que a educação integral de manhã e à tarde tem que ser plenamente efetiva. Eu poderia até, de repente, junto com essas medidas mais rígidas, conjuntamente, fazer com que fosse aprovado, fazer com que fosse mais efetivo, colocar uma responsabilidade penal no gestor, para que também implementasse essa medida na área de educação. Educação e creche. Pelo menos essas duas. Não, porque se a gente perder o foco, aí não se faz nada. Eu acho que tem mais efeito. Deputado Eduardo da Fonte, voltando a essa questão, né, de que adianta o jovem, esse jovem que eu apresentei ali no perfil, ele ficar mais tempo, né, nesse ambiente que deveria ser educacional, que o delegado já está confirmando aqui a impressão que a gente tem que não é educacional. Se eu voltar para casa, ele vai encontrar a mesma família desestruturada, o mesmo sistema, o mesmo ambiente pernicioso e convidativo para ele voltar ao mundo do crime. Se ele continuar, ele também não vai sair da sua realidade. Mas o que eu entendo é que a gente tem que tomar medidas importantes. Claro que são necessárias várias ações. Ações na prevenção, que começa pela educação integral, começa por medidas em que o jovem tenha perspectiva e qualidade de vida. Na repressão,
também para que a polícia efetivamente, a gente possa efetivamente fazer com que ela tenha condições de cumprir o seu papel. E na repressão, para punir aqueles que infelizmente cometeram os delitos. O que a gente não pode admitir é que o jovem que comete crime hediondo seja tratado da forma que está sendo tratada no Brasil. Tenho certeza que a gente precisa tomar várias ações, várias atitudes. A Câmara dos Deputados tem que se posicionar e tem que trazer essa discussão para o país, porque não passa por uma decisão do Executivo e com a colaboração do Legislativo. Mas para isso, para que a gente tenha um resultado ao Brasil, à sociedade, a gente tem que prevenir, dando condições para que o jovem tenha uma educação cada vez melhor e uma perspectiva de vida também cada vez melhor. Mas a gente não pode compactuar com os absurdos que a gente tem visto aí, de bandidos aliciando menores para cometerem crimes hediondos, e também menores que cometem esses crimes não podem ter o mesmo tratamento que outros menores têm cometendo crimes de menores danos. O presidente Henrique Eduardo Alves anunciou que vai criar uma comissão especial para debater esse conjunto de propostas. Sua proposta, a proposta do governador Geraldo Alckmin, mais de cerca de 10 propostas outras que vão na mesma linha. Você acha que essa discussão pode evoluir no sentido de, como disse o delegado, de fazer algo além de aumentar a punição, de pensar em algo mais relacionado à educação, por exemplo, desses jovens, transformar esses ambientes, de fato, em ambientes educacionais? Claro, é importante que a gente discuta. Aqui é a casa do povo brasileiro e os problemas do país têm que ser discutidos aqui. E a gente tem que apresentar propostas que sejam compatíveis, propostas que possam ser adotadas no país. Então, eu concordo quando o delegado falou aqui que a gente tem que começar pela educação, plenamente, quando a deputada falou que a gente precisa dar o ensino, uma oportunidade do jovem ter uma educação melhor no Brasil. Isso é uma obrigação do nosso país, é uma obrigação do país dar ao jovem o direito de ter uma educação compatível, que hoje não acontece no Brasil. Eu concordo que esses problemas são decorrentes do sistema, mas o sistema não vai ser resolvido num passe de mágica. Então a gente não pode compactuar com as causas que o sistema está causando. A gente tem que tratar, como disse antes, a gente tem que tratar da causa, mas também tem que tratar do que está acontecendo com a sociedade, os danos que isso está causando à sociedade, ao pai e à mãe de família, que vê muitas vezes um filho seu ser privado da vida. E por outro jovem, isso no outro dia não acontece praticamente nada. A gente tem que discutir, nós temos que criar uma política efetiva. Não é verdade, não acontece praticamente nada. Eu acho que a gente tem que tirar o mito. Tem vários casos, deputado, de reincidência. Não é verdade. Vários casos de jovens que cometem crimes hediondos ainda com a minoridade. Ele é reincidente em crimes hediondos. Não, deixa eu lhe dizer, o que a gente primeiro tem que desconstruir é que não há que há uma impunidade, isso não é verdade. O adolescente, ele sofre uma medida socioeducativa. E em muitos estabelecimentos que são piores, muitas vezes, do que as prisões, porque não se cumpre a lei. Agora, óbvio que nós nos comovemos. Olha que nós nos comovemos. Veja bem, olha, os estudos indicam que 3 anos, né, para um adolescente é o tempo necessário para que você possa fazer com que ele ressignifique a sua vida e interrompa a trajetória infracional. Os estudos todos indicam isso, desde que você tome as medidas necessárias. Na prática, a gente não está vendo isso. Na prática, a gente está vendo o jovem... Porque não está se implementando a lei. O que eu quero dizer é que não está se implementando a lei. Nós temos pesquisas que indicam que há instituições onde jovens são vítimas de violência sexual, de violência física. As pesquisas são bastante interessantes, nós tivemos deputada, aqui, mas às vezes as pesquisas são interessantes, são uma referência, uma referência. Se o senhor me permite falar, mas é uma referência, mas na prática o que está acontecendo, a gente está vendo a sociedade sofrer um dano irreparável. O que acontece é que na prática se cria um discurso de que os adolescentes e jovens são quem cometem os crimes. Mas o que acontece de fato na prática, inclusive, é o contrário. Mais de 9 mil adolescentes e jovens de 0 a 19 anos são assassinados por ano no Brasil.
O número de assassinatos de jovens de 0 a 19 anos aumentou em 254% nesse último Muitas período. vezes por outros E a participação também. de jovens nos crimes violentos reduziu 97% em metade nos por últimos adultos. 10 anos. Ou seja, isso, inclusive na prática, de acordo com os dados, né, a evolução dos dados tem nos apresentado que esse não é um problema que vem crescendo. Muito pelo contrário, é um problema que vem sendo reduzido. Vem sendo reduzido pelo quê? A partir de políticas sociais, da garantia de aumento de orçamento para o sistema de garantia de direitos. É isso que tem apontado essa redução. Eu queria, de forma rápida, também resgatar os dados apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, que eles dão um caminho, inclusive, de solução para o problema. Né? O Conselho Nacional de Justiça apresenta que 86% pararam de estudar no ensino fundamental e 50% desses adolescentes estão fora da escola. Por exemplo, uma medida em que o Legislativo pode ajudar muito esse debate é garantindo 10% do PIB para a educação. É garantindo que programas... Que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e está no Senado Federal. É garantindo que o Projovem Urbano, que é um programa do Ministério da Educação, que visa justamente resgatar a situação desses jovens que não trabalham, não estudam e que não concluíram o ensino fundamental, que são 86% dos jovens cumprindo medida socioeducativa, tenha mais financiamento do Ministério da Educação, que é hoje o que não acontece. O dado do Conselho Nacional de Justiça apresenta que, por exemplo, 75% dos jovens em situação de internação, cumprindo medida socioeducativa, têm relação com o tráfico de drogas, fazem uso de drogas ilícitas. Qual é a política de drogas que o Brasil... 75%. Qual é a política de drogas que o Brasil tem hoje? É uma política que é fraudulenta. O Brasil não tem política de drogas. Há 2 semanas, 3 semanas, a secretária da Senad e da Secretaria Nacional Antidrogas foi demitida porque o governo federal decidiu dar 120 milhões de reais para as comunidades terapêuticas que transformaram em casos de tortura, de acordo, inclusive, com o relatório do Conselho Federal de Psicologia. Discordo plenamente, então, mesmo porque a Casa de Recuperação hoje está prestando um serviço ao Brasil que o Estado não presta. Você tiver uma pessoa dependente química na sua família, não tem para onde levar. Não. Concordo que a gente não está discutindo a questão das comunidades terapêuticas. Eu só gostaria de falar mas é importante eu quero colocar duas que se diga de passagem contribuições. das comunidades terapêuticas. Eu preparei e elaborei um documento aqui chamado Pauta Brasil de Combate às Drogas. Entreguei à Presidente da República, entreguei ao Ministro da Justiça, ao Ministro da Saúde. E hoje, infelizmente, o papel que as comunidades terapêuticas estão realizando para o Brasil é o papel que o Estado deveria realizar. Por isso é importante a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, o Senado, garantir que... Exatamente, mas o que a gente está falando aqui também é a questão da educação. Contribuições que chegaram de quem nos assiste, tá? A primeira vem de Eridan Lopes de Aguiar Viel, de Cândido Mota, São Paulo. Ele diz, sou totalmente a favor do recrudescimento da legislação, né? Direitos humanos, cadê os direitos humanos para defender a nossa família? Porque nos Estados Unidos os menores não se rebelam ao serem presos e condenados, porque existe punição severa, criminoso é e sempre será criminoso, diz ele. E o Washington, infelizmente não sei de onde é, o Washington Luiz Parreira de Souza, ele diz, é mais do que necessário endurecer as penas para os menores infratores. Acrescento que é uma insensibilidade e até irresponsabilidade ser contra uma proposta que tenta corrigir essa distorção. Fico indignado porque a redução para que o menor de 16 vote foi aprovada rapidamente. A distância de Brasília com os outros estados deixa a maioria dos parlamentares e membros do governo fora da nossa realidade. Deixa eu só fazer, se o senhor me permite, delegado, só para falar o seguinte, eu gostaria de perguntar se as pessoas estão de acordo dos adolescentes de 16 anos passarem a consumir álcool, porque hoje é proibido. Se estão de acordo a terem acesso a revistas pornográficas. Se estão de acordo que um adolescente de 16 anos possa dirigir. Porque se eu vou reduzir a maioridade penal, vou reduzir também a maioridade sobre todos os aspectos. Então, portanto, o foco, ele não é esse. O que nós estamos querendo dizer é que nós queremos defender a família. Nós queremos defender a família. Nós queremos... Por favor, deputado, por favor. Nós estamos quase terminando e ainda quero ouvir o delegado, deputado. Então, enfim, se eu puder concluir. Nós queremos defender a família e defender os direitos. Por isso, quando a gente vê um assassinato como o da dentista e tantos outros, não é? A gente deveria provocar uma indignação em cada um de nós para que o Estado pudesse estar assegurando creche, assegurando educação, assegurando assistência, assegurando políticas de cultura, políticas de enfrentamento à drogadição. Portanto, a indignação não deveria ser apenas uma vingança, porque isso não tem resolvido. Mas não é vingança, eu vou deixar de forma muito clara, Érica, por favor, para eu concluir, apenas concluir, deputado, só para concluir, só para poder concluir meu raciocínio. Então, portanto, nós deveríamos ter uma clareza absoluta que é preciso que nós tenhamos
políticas e os gestores são responsáveis por isso, para que nós possamos construir uma outra realidade. Isso sim são direitos humanos também. E agora, recrudescer as penas não tem mostrado-se eficaz. Inclusive nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não pode ser utilizado como um exemplo de sociedade harmoniosa, porque não é. É uma imensa população carcerária, o recrudescimento penal nos Estados Unidos, como no Brasil. No Brasil nós temos crime hediondo. Deputada Érica Cocai, eu preciso encerrar o programa. Eu gostaria de ouvir, antes de encerrar, o delegado. Por favor, delegado, para a gente encerrar um minuto. Eu acho que essas pesquisas oficiais demonstram que o recrudescimento é a solução. Por quê? Ora, o crime mais grave, que é o latrocínio no direito brasileiro, cuja pena chega a 30 anos, no mês passado a gente tem um adolescente que iria fazer 18 anos, 3 dias após, e ele no máximo vai ficar 3 anos. Ora, diante dessas pesquisas oficiais, só está a confirmar que tem que endurecer a legislação penal. É lógico que, além da legislação penal ser endurecida, tem que haver o investimento na área de saúde, na área de educação, principalmente educação integral e creche. Deputado Eduardo Afonso, para a gente concluir. 15 segundos, por favor. É revoltante a gente ver justamente um caso aqui, foi dito pelo delegado, que um jovem que comete um crime dessa natureza possa estar nas ruas daqui a 3 anos. É revoltante a gente escutar isso, porque a gente vê que é uma obrigação da Câmara dos Deputados endurecer as leis, endurecer para que a gente não possa ver nas ruas acontecer o que está acontecendo atualmente no Brasil. Alice, é por isso que é importante que a Câmara possa se posicionar. Eu preciso encerrar. A senhora falou antes dessa rodada final, então vou passar para o Alessandro. Alessandro, 15 segundos para a gente encerrar. Estela, obrigado, é rápido. Acho que existe um discurso equivocado de que essas medidas elas pretendem modernizar a a legislação brasileira. A Unicef tem um estudo de 2007 que aponta que de 60 países, 80% dos 60 países estudados tinham a maioridade penal a partir dos 18 anos. Uma das únicas exceções são os Estados Unidos, onde as taxas de reincidência são muito maiores do que no Brasil. A legislação penal é desumana, a pena de morte é aplicada inclusive para os adolescentes e, portanto, pegar esse exemplo dos Estados Unidos como exemplo a ser seguido no Brasil é garantir que a sociedade brasileira tenha menos segurança e muito mais violência. É isso que tem sido apresentado pelas taxas de reincidência no sistema fechado. Quando a gente apresenta, inclusive, essa defesa, é garantindo, a partir dos dados comprovados, ou seja, a partir da realidade, que endurecer as penas, endurecer o regime, não garante mais segurança para a sociedade. Eu preciso encerrar. Deputada Eduarda Fonte, muito obrigada. Deputada Eduarda Fonte, eu preciso encerrar o programa. Infelizmente, eu tenho tempo para encerrar o programa. Ele deu uma informação que não condiz. A Alemanha, a menoridade penal de 14 anos, a Bélgica de 16. A senhora falou antes dessa rodada final. Mas não consegui falar. A Bolívia de 12, a Colômbia de 14. Deputada Eduarda Fonte, por gentileza. Não, mas uma informação que muito obrigada. Esse debate ainda vai seguir aqui na casa. Muito obrigada pela sua participação. Professor Ailton da Silva Cunha, muito obrigada também. Alessandro Melchior, muito obrigada. Deputada Érica Cocai. Eu preciso encerrar. Você que nos acompanhou pela TV Câmara, também pela TV Nova Nordeste, canal 22, ou pela nossa página na internet, eu gostaria de deixar um aviso antes de encerrar o programa. O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, anunciou a criação de uma comissão especial para tratar desse tema, que, pelo que nós vimos aqui, é bastante polêmico. Então, continue acompanhando as discussões aqui na Câmara. Você também pode propor a criação de um fórum de debate no É Democracia, por exemplo, que é um espaço disponível na página da Câmara na internet. Entre e participe, que fica no alto da página, e clique em Debates no É Democracia, ou digite direto o endereço www.edemocracia.câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. O Expressão Nacional volta na semana que vem. Eu espero você.